recado era esse. Deu até sede. Mas agora nós vamos para a palavra do Senhor. Amados, é muito bom estar assim em sintonia com o Pai. É muito bom saber que a todo instante o Senhor está mostrando algo para nós, os seus filhos. O Senhor está nos guardando, o Senhor está nos cuidando, nos direcionando. E eu comecei a pensar, então, eu sempre olho o lugar onde eu estou, né? Que o Senhor se revela ali onde eu estou, onde você está. E eu comecei a observar as pessoas, comecei a observar o cuidado de Deus, comecei a olhar lá no meu trabalho, onde eu trabalho, à tarde. O que eu preciso para que aquelas pessoas que chegam naquele lugar diariamente saiam dali em segurança? E aí me veio Mateus 6. Vamos abrir lá? Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25. É um texto conhecido, é um texto maravilhoso, mas o Senhor me deu uma outra revelação. Vamos nos colocar em pé? Mateus 6, 25 começa assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais vós, muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui. Ai, Senhor, como é maravilhoso abrir a Tua palavra e saber que tudo que está escrito é para nós. O Senhor deixou registrado para que em Ti nós possamos ter a resposta das nossas dúvidas, para que em Ti nós possamos ter paz, ter sabedoria, ter o entendimento de que o Senhor está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Eis a Tua palavra aberta, Senhor, que eu diminua, o Senhor cresça, que o Senhor fale a cada um de nós e que possamos sair daqui dando saltos de alegria por ter ouvido a Sua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Este texto é lindo, como toda a palavra do Senhor, né? Mas um destaque muito importante que eu encontrei aqui, nesse texto, foram dois verbos. O Senhor diz assim: olhai as aves, observai os lírios. Olhar, observar. Todos nós temos olhos e enxergamos muito, não é verdade? Às vezes a gente enxerga até demais.
Mas aqui o Senhor nos chama a atenção para que a gente venha realmente a olhar. Porque o nosso dia a dia muitas vezes é tão pesado, são tantas coisas que precisamos fazer, e a gente deixa de olhar, a gente deixa de observar, porque a preocupação nos cega. E nesse deixar de olhar, a gente deixa de olhar e de observar o cuidado do Senhor diário sobre as nossas vidas. A palavra de Deus é tão maravilhosa que ela mesma diz: basta o dia de hoje, amanhã basta o seu dia, o próprio mal. Mas muitas vezes naquela ansiedade, naquela angústia, naquela preocupação, naquele desgaste, a gente quer viver o dia de amanhã. E a gente não sabe nada de amanhã. A gente não sabe nada daqui um segundo que vai acontecer. Mas a gente quer viver. A gente quer viver. E a gente deixa de observar. A gente deixa de olhar o aqui, o agora. Aquilo que muitas vezes o Senhor está fazendo na nossa vida nesse instante. E o inimigo sabe disso. O inimigo sabe do nosso dia a dia, porque ele nos observa. Ele sabe das nossas preocupações, porque ele analisa o nosso comportamento. Ele ouve o que a gente fala. E nisso, desde o princípio, ele tem uma arma muito poderosa, que é muito sutil, mas muitas vezes engole o seu dia a dia. E ali você deixa o inimigo agir e você não enxerga a mão de Deus te conduzindo, a voz do Senhor te direcionando. E essa arma é a distração. Sim, cuidado com a distração. Cuidado com aquilo que o inimigo muitas vezes coloca no seu dia a dia e faz com que você perca o foco. Porque as distrações fazem com que a gente perca o foco. O foco daquilo que o Senhor tem diário, assim como o maná, ele alimentava o seu povo de forma diária. A cada dia ele dava uma dose, uma porção do maná. Aí na sexta-feira que ele sabia que você ia precisar por causa do sábado, que é o Shabat, ele te dava a porção dobrada. Você acredita que Deus é o mesmo? O mesmo Deus que agiu em Gênesis, que Apocalipse está escrito que agirá, é o mesmo que age hoje na sua vida? Então Deus sabe a porção diária de força, de fé, de saúde, de alegria que você precisa e Ele fornece a cada dia. Só que, assim como a distração rouba o foco e o inimigo sabe disso, Deus deixou registrado na sua palavra. Por isso que é bom, é muito bom ler a Bíblia, porque às vezes você passa por situações que você vai falar, puxa, mas a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Aconteceu com um personagem bíblico, mas ele deixou registrado porque é para mim. Muitos homens também se distraíram no cumprimento da promessa do Senhor, da palavra do Senhor que estava sobre eles, e por causa da distração foram vencidos. Como nós estamos no culto de domingo de manhã, teve muitas coisas, eu não vou poder ler algumas coisas, mas eu vou falar onde está, tarefa de casa, você lê, tá bom? Um desses homens é Sansão. Quem já ouviu falar de Sansão? Sansão, ele foi chamado por Deus para ser um grande libertador do seu povo. Eu creio que nós também fomos chamados para sermos libertadores do nosso povo, da nossa casa, da nossa família. Só que Sansão, ele era um nazireu, ele era um escolhido, ele não poderia beber nem bebida forte e também não podia cortar o seu cabelo. Sansão era um grande guerreiro, venceu várias batalhas, várias.
Ninguém podia com aquele homem. Só que o inimigo, ele vem com distrações para você perder o foco, lembra? Ele então encontrou uma bela mulher. A palavra de Deus diz que não é bom que o homem viva só. Até aí ele estava procurando uma esposa, ele está dentro do propósito, né? Deus quer que você tenha uma família, multiplique, encha a terra. Só que o inimigo fez com que a esposa dele, ambiciosa, o traísse. Mas espera aí, um homem tão forte, que venceu tantas guerras, um homem a qual o povo inimigo temia, foi vencido por uma distração. Por uma mulher que com certeza estava ao lado dele, dando sinais. E por um Deus que antes que algo aconteça na sua vida, também dá sinais. Mas Sansão não enxergou. Sansão foi distraído pela beleza, Sansão foi distraído pelo amor, pela paixão, e não enxergou que o inimigo estava ali, usando de uma arma, que era a distração, para fazer com que ele fosse derrotado. Ele tinha uma promessa, ele tinha um chamado, ele tinha uma força sobrenatural. Essa força sobrenatural que Deus concedeu a Sansão era através do Espírito Santo. Hoje, como templo do Espírito Santo, você e eu temos força sobrenatural para passar por situações que nós nem imaginamos. Hoje, Deus te chama como libertador do seu lar, dos seus negócios, como libertador de onde quer que você esteja, porque onde você está, o Espírito de Deus está. A libertação, a salvação, não só sua, como das pessoas que estão ao seu redor. Só que assim como Sansão, muitas vezes somos vencidos pela distração. Pela distração. E às vezes você cai em umas coisas tão pequenas que você olha e fala, puxa, já venci tanta coisa. E uma coisa tão pequena como essa passou despercebido. E eu fraquejei. Perdi. Uma palavra que veio como seta do inimigo que te abalou. Pessoas que muitas vezes você acredita que seja bênção pela sua vida, que é amizade, que é família, que sempre te ajudou, sempre esteve do teu lado, mas o inimigo sabe como usar as pessoas que amamos para nos influenciar e para vir como roubo sobre nós e sobre a promessa que o Senhor tem nos dado. A gente crê, e tem que crer mesmo, que aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas, e a gente sabe que nós temos promessas de cura, de salvação, de restauração, de libertação, nós temos cura de prosperidade sobre cada área das nossas vidas, mas muitas vezes, uma Dalila, como foi aqui no caso de Sansão, se levanta sorrateiramente e a gente não percebe. Sansão, de grande libertador, de um homem que o povo inimigo temia, foi nos últimos dias humilhado, o inimigo riu dele por causa de uma distração. Cuidado com as distrações. E a pergunta é, qual a distração que tem entrado na sua vida e tirado você do centro da vontade de Deus? Mas não foi só Sansão que foi vencido pela distração. Nós temos aqui também que a distração atrasa destinos. Se atrasa. Aquilo que era para acontecer hoje por causa da sua distração é retardado da sua vida. E a gente quer tanto ser abençoado hoje e agora, não é verdade? Em Números,
Em Números 14, 20 a 38, ali fala do povo de Israel. O povo de Israel, ele era aprisionado, feito escravo quando estava no Egito. Clamaram, e o Senhor do céu ouviu o seu clamor. Mandou então Moisés como seu libertador. Mas quando o povo estava, depois você lê lá, Números 14, 20 a 38. Quando o povo estava naquela transição, naquele processo de libertação no meio do deserto, porque o deserto é o lugar que o Senhor nos treina para a vitória. O deserto é o lugar onde o Senhor nos lava, nos limpa, nos purifica, faz com que o mundo saia de dentro de nós para que o reino se estabeleça em nós. Conforme o povo então estava sendo ali, treinado para entrar em Canaã, para receber a bênção da vitória, para viver o cumprimento da sua promessa, eles começaram a se distrair. Saíram dali confiantes. O Senhor abriu o mar vermelho. O que é mais que isso, gente? Eles passaram a seco, enquanto os outros inimigos morreram, os cavaleiros e os seus cavalos. Uau, a bênção que Deus tem para mim é gigantesca, porque se Ele fez isso por mim, imagino que tem aí me esperado em Canaã. Só que o povo começou de tanto andar, duvidar da promessa do Senhor. As distrações da mente, do coração, das conversas ali na roda enquanto andava, começou a tomar conta do coração deles, e eles começaram a murmurar. Sabe, quando eu estava preso lá no Egito, sabe, quando eu era escravo, não tinha liberdade para nada, era melhor do que eu agora estou aqui. Lá tinha isso, aquilo outro. Aquilo que eu não gostava, aquilo que eu chorava e clamava por socorro por Deus, me tira deste lugar, me tira dessa vida. Mas agora, caminhando para a promessa, porque não é no meu tempo, porque Deus está ali forjando o meu caráter, eu acho melhor ser escravo do que ser livre. As distrações fazem com que os nossos destinos, as nossas promessas sejam interrompidas, sejam atrasadas. Todas as vezes que você sabe que Deus tem algo maior, mas você está passando por uma situação muito difícil, porque se a situação é difícil na minha vida, para mim é muito. Então, a gente também não pode desprezar o que o outro irmão está passando. Todas as vezes que você estiver passando por uma situação difícil, que te dói, que te atrapalha, que te tira a paz, não murmure. Não atrase a promessa e o destino que Deus tem para a tua vida. Sabe o que você faz? Por mais que a murmuração comece a vir aqui, do coração para a cabeça, você fala, está repreendido em nome de Jesus. E coloca um louvor, um cântico de agradecimento. Um cântico onde fale que Deus é bom. Um cântico onde realmente você engrandeça o nome do Senhor. Porque quando você diz, quando você declara pela fé que o Senhor é grande na tua vida, as situações começam a diminuir. Sabe por quê? Porque você começa a olhar. Você começa a observar a grandeza do Senhor na sua vida. E nada é maior do que Deus em nossas vidas. Mas quando você começa a dar voz para aquilo que você ouve ou sente, aquilo te engole. E aí a enfermidade que era para ser um dia, passa a ser meses. Aí o problema dentro de casa, que estava uma guerra, mas o Senhor tinha ali a paz, começa a se tornar meses. Aí a promoção que estava quase para chegar,
não chega agora. Não chega agora. Porque a tua murmuração, a tua dúvida, a tua falta de fé, naquilo que o Senhor já prometeu para a tua vida, retardou. O negócio que você estava prestes a fechar, atrasou. Mas já estava tudo certo. Certa é a palavra do Senhor sobre a sua vida. Mas você precisa ter atitude. Falando em atitude, vamos lá. Uma mulher que teve atitude. Abre comigo rapidinho. Lucas 10. Lucas 10 fala sobre um outro texto muito conhecido, Marta e Maria. Marta e Maria. Diz assim, 38, Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Você imagina hospedar Jesus na sua casa? Puxa, olha, ouvi dizer que Jesus está aqui em Araraquara. Já sei. Vou levar ele lá para minha casa, comer, beber, dormir. Mas espera aí. Hoje eu dormi na sala. Hoje eu dormi com os meus filhos na sala. Amo colocar colchão no chão e ficar lá. Tenho que correr, porque eu vim para o culto, o colchão está lá na sala. Ou não? Ah, não, Jesus é de casa. Ele pode até deitar lá no colchão e ficar lá com nós. Então, ela estava hospedando Jesus em sua casa. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus. Eu até vejo Jesus assim falando. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. No meio de tantas coisas que temos para fazer, desde criança, né? Hoje a criança estuda, faz natação, faz teatro, faz balé, faz isso, faz aquilo. Desde criança, quantas coisas temos para fazer? Hospedar uma pessoa tão importante como essa. Lógico, não sei você, mas a maioria das mulheres ia querer que a casa estivesse nos trinques. Ia querer colocar flor. Ia querer ir até o mercado, se não tiver em casa, colocar um aromatizador, um perfuminho. Trocar roupa de cama. Fazer uma comida, o que será que Jesus gosta? O que será que ele bebe? Suco, água, refrigerante, qual suco? A gente tem essa preocupação quando você vai nas nossas casas. Não tem? Não tem, Laíde, quando vai receber alguém na sua casa, Laíde? Vou comprar um pãozinho fresco. Ou vou fazer, quem sabe, né, gente? Que lindo, parabéns para todas que sabem. Porque a gente quer dar o nosso melhor. E acredite, muitas vezes, assim como Marta, nós não desfrutamos da presença do nosso hóspede. Seja você, seja eu. Quanto mais a Jesus, que a preocupação é muito maior. Marta estava distraída para dar o seu melhor para Jesus.
Enquanto Jesus vira e fala: Marta, Marta, você não entendeu nada. Nada, nada, nada. Eu não quero copo limpo, eu não quero prato limpo, eu não quero comida, eu não quero bebida. Eu não quero nada disso. Eu posso deitar no colchão no meio dos seus filhos e assistir TV com eles, e conversar com eles, e brincar com eles. Não precisa tirar da sala. Porque o que eu quero é que você não se distraia com nada e receba o melhor. Receba a minha presença. Sente do meu lado e me ouça. Porque eu tenho te ouvido todos os dias. Mas você, na sua distração diária, de querer fazer o melhor e não entender o que é o melhor, você não tem me enxergado. Você não tem desfrutado da intimidade que eu tenho só para aqueles que são chamados de meus filhos. Aí você começa o seu dia todo agitado, sim, e termina cansado, sim, porque você não ouviu a direção que eu tinha para esse dia, porque você não recebeu a porção que eu reservei para você nesse dia. Então, a distração te suga, mina as suas forças, tira toda a sua energia. E aí, no final do dia, assim como não conseguiu na primeira hora do dia, você está cansado demais para me ouvir. Você está exausto para sentir a minha presença, que esteve com você a cada segundo, te guardando, te protegendo, te livrando de toda e qualquer artimanha do inimigo. Marta, mas se você está aqui, está viva hoje, olha para trás, não se distraia e veja quantos livramentos eu já te dei. Marta, em vez de você ficar murmurando e falando que comigo nada acontece, olha para trás, olha para você hoje, consegue enxergar sem nenhuma distração quantos pedidos de oração você fez e hoje são realizados sobre a sua vida, mas por causa da sua distração você não consegue nem usufruir das respostas de oração que eu já te dei. Olha para a tua família, um dia você pediu ela para mim. Olha para os seus filhos, um dia você pediu eles para mim. Olha para o teu emprego, um dia você pediu ele para mim. Olha para os seus negócios, um dia você pediu ele para mim. Mas de tudo isso que eu te dei, olha para a sua saúde. Quanto você tem usufruído? Quanto valor você tem dado para tudo que eu já te dei? E acima de tudo isso, gente, olha o que Deus já deu para você, que é o seu Filho Jesus Cristo. Entre milhares e milhares de pessoas, você é chamado de filho. Nem todo mundo é filho. Aqueles que ainda não creram no nome de Jesus, são criaturas de Deus. Não entendem a palavra de Deus, não sentem a presença de Deus, não ouvem a voz do nosso Deus. Mas você é filho. Que pai não entrega para o filho aquilo que ele pede, aquilo que ele necessita? A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e
sua justiça, e todas essas, não esquece pelo amor de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que acabamos de ler? Essas coisas é comida, é bebida, é as suas vestes, as suas roupas. O Senhor, como Pai, sabe aquilo que você necessita. Ele olha, Ele observa o seu dia a dia, e Ele te dá o melhor. O que você necessita, não é o que você quer. Aquilo que não vai te machucar, aquilo que não vai te distanciar do amor de Deus, Ele tem te dado diariamente. E aquilo que ainda não chegou, porque tem muitas promessas do Senhor sobre a sua vida, amém? Na minha também. E aquilo que ainda não chegou, se alegre no dia de hoje, porque vai chegar. Observe, olhe o agir de Deus, não somente na natureza, mas em você, quem você era, quem você é. E ainda tem muito que o Senhor ainda vai fazer, amém? Salmo 119, vamos memorizar o Salmo 119, hein, gente? É o maior da Bíblia, maior capítulo. Salmo 119, versículo 37, o salmista diz assim: desvia os meus olhos. Gente, isso é muito forte. Essa é a nossa oração. Essa tem que ser a nossa oração diária, incessante. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Ah, gente, este Deus é tão perfeito, este Deus é tão maravilhoso. Faça essa oração ao Senhor. Fala: Senhor, chega de eu retardar a minha bênção, de eu tirar o foco daquilo que vai me levar para aquilo que é eterno, daquilo que realmente vale a pena. Tira os meus olhos daquilo que é inútil, daquilo que não se compara à beleza de viver ao seu lado, daquilo que é momentâneo. E o Senhor vai te ouvir. E o Senhor vai fazer com que você volte os seus olhos para aquilo que Ele já escreveu, para aquilo que Ele já determinou, que é bênção, que é paz, que é no momento de luta, no momento de guerra, você encontra força e sabedoria para passar sobre ela e ainda mais forte, testemunhar o Senhor sobre a sua vida. Amém? Mas aí eu te pergunto, uma vez eu me perguntei, perguntei assim, falando, mas como assim, né? Por que Marta, coitadinha, escolheu a parte, né, e o Senhor deu uma chamadinha de atenção nela? A gente gosta de fazer as coisas. Quem vai fazer para nós? Em casa, não é todo mundo que tem esse privilégio, mas em casa eu tenho uma secretária do lar. O nome dela é Simone. Toda vez que eu saio, a Simone vem junto comigo, né? Sou eu mesma. Então, quer dizer, quem vai fazer o serviço para mim, Senhor? Porque se o Senhor fosse na minha casa, eu que ia ter que fazer. Como que eu ia me dividir ali, né? Mas, gente, aí o Senhor me falou outra coisa. É tão lindo que o Senhor responde na Bíblia, né? Todas as suas perguntas estão na sua cabeça, mas a resposta está aqui, viu, Silvinha? Aí Ele fez com que eu abrisse Lucas 14. Ah, Lucas 14 eu já li. Vamos ver lá. Não, Lucas 10. Lucas 14. Lucas 14, está pertinho, hein? Perguntei de Marta, Ele me deu Lucas 14. Lucas 14 fala do grande banquete, da grande ceia. Da grande ceia. E aí eu falei, tá, continuo na dúvida, mas vamos lá. Lucas 14, versículo 15. Versículo 15 diz assim: ora,
Ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem deu uma grande ceia, em algumas Bíblias está um grande banquete, e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos seus convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Recusou. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fiquem cheios em minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aí eu falei: Jesus, como assim? São coisas do cotidiano: limpar casa, deixar tudo nos trinques, né? Fazer comida. Marta. Aí aqui, o primeiro comprou uma propriedade. Quem não quer comprar uma propriedade? Eu quero, todos queremos. É bênção do Senhor, certo? Não é pecado. O outro comprou juntas de boi, negócio. Precisa cuidar, certo? Ou eu compro e deixo? Outro cuida para mim. E o outro casou. Ué, é casamento, é bênção do Senhor, não é distração. Tudo aqui é bênção do Senhor. Concorda comigo? Então, lembra que a distração, ela retarda o seu destino profético e ela também tira o foco daquilo que Deus tem para a sua vida? Não tem nenhum problema em casar, em ter negócios, ampliar os seus negócios, comprar propriedades. Jesus até se alegra. Ele nos dá prosperidade financeira justamente para isso. E casa, só quem cuida de casa é quem tem. Então, todo mundo quer uma casa, então a gente tem que cuidar dela, certo? Mas a questão aqui que ele está falando das distrações é que a propriedade, um convidado comprou, o outro não é nada disso. É que mesmo muitas coisas que aparentemente são bênçãos e são sobre as nossas vidas, podem nos distrair e tirar do foco. A Marta tinha a casa para hospedar o Senhor. Só que a casa estava tirando ela, distraindo ela da intimidade, da presença, daquilo que o Senhor tinha para falar. O homem aqui, que comprou uma propriedade, ele estava ocupado demais para ir para a grande ceia. Quem senta à sua mesa? São pessoas estranhas? Ou são pessoas que você quer partilhar da sua intimidade? O Senhor estava chamando pessoas para estar com Ele em intimidade. A intimidade do Senhor é revelada àqueles que o temem, os quais fará conhecer a sua aliança, diz em Salmo. Então, só aqueles que estão na intimidade do Senhor conhecerá a sua aliança, desfrutará daquilo que é bom, agradável e perfeito, que é a vontade do Senhor. Descobrirá que nele há uma fonte de rios que saciarão a nossa sede. E é isso que ele quis dizer aqui. Que a propriedade, os negócios e o casamento são sim do Senhor.
Mas que tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, seja emprego, família, bens, não podem nos tirar do foco, não podem nos distrair, porque aquilo tudo é do Senhor. A gente não fala que a nossa casa pertence ao Senhor? Seus negócios, Simon, é do Senhor? O casamento, quando a gente casa, Tuane, Rodrigo, a gente faz o culto porque a gente está entregando este casamento ao Senhor. A cerimônia de casamento é um culto ao Senhor. Então tudo é ao Senhor. Mas quando o Senhor te chama para revelar algo, para desfrutar da presença dEle, para ali fazer conhecer a sua aliança, o seu acordo que Ele tem com você, isso não pode passar despercebido. Porque você pode sim estar num casamento, convidar o Senhor, porque Ele é o nosso convidado em todas as coisas, e desfrutar da presença dEle no seu casamento. Você pode comprar uma propriedade ou aumentar a sua propriedade, e essa propriedade não pode te fazer de escravo e te distrair. Eu não posso porque eu tenho que limpar a casa. Eu não posso porque eu estou assim, porque eu estou assado. Essa propriedade, ela também pertence ao Senhor. Então ela está ali para te servir e não você servir a ela. Não se distraia com muitas coisas do dia a dia. Você pode ter o seu negócio, e ali, eu acho lindo no Face que passa um médico que todos os dias, ele, antes de uma cirurgia, ele convida o Senhor para fazer parte daquele negócio. Mas isso daí é lindo, mas deveria ser comum. Você deveria acordar já, eu deveria acordar, já convidando ao Senhor a fazer parte, ir na frente, vem comigo em tudo que eu vou fazer. Me direciona, me dá da tua sabedoria, me dá do teu amor, me dá do teu olhar. É isso que o Senhor pede para você. Cuidado com as distrações. Tudo que Ele te deu é bênção, mas não pode fazer com que você se distraia para o agora, porque é agora que Deus tem algo novo para a sua vida. É agora que Deus tem uma direção a mais na sua vida. É agora que Ele vai revelar determinadas coisas que você tem perguntado na sua vida. Chega. Faz como o salmista. Desvia de mim, Senhor, todas as coisas inúteis, para que eu não me perca no caminho que o Senhor já determinou para a minha vida. Essa é a nossa oração. Gilgal, a pedra rolou, coisas novas. Você já tem algo novo que Deus fez nesse ano na sua vida? Já viveu o novo? Que aquele que fala, cumpre. Ele cumpre. Só que se você já viveu, não terminou ainda 2025. Ele tem algo a mais. A cada dia Ele tem algo a mais para acrescentar na nossa vida. Seja amor, seja força, seja sabedoria, seja cura, seja libertação, seja salvação. Tem muitas coisas que o Senhor ainda há de fazer. E o momento é hoje e o momento é agora. É não desviar do foco, é não retardar o destino, é não deixar com que as distrações roubem o agora que o Senhor tem já feito em sua vida e na minha vida. Amém? Feche os seus olhos. Muitas vezes, coisas materiais, compromissos sociais, nos afastam daquilo que Deus tem para a gente. O banquete que o Senhor fez simboliza o convite para uma vida eterna, para aquilo que é eterno. Mas muitas pessoas não querem. Nós temos a vida eterna, porque temos Cristo Jesus em nossas vidas.
Mas muitas vezes, a falta de comunhão com Deus, por tantas distrações, tantas coisas que temos que fazer no dia a dia, nos tiram a intimidade com o Pai. Nos roubam o ouvir da sua voz. Nos roubam o suave toque que Ele sempre dá em nossas vidas. Às vezes Ele usa pessoas para te falar, para te mostrar. Às vezes Ele usa coisas, a própria criação, a natureza, para te falar, para te mostrar. Às vezes, no abrir da Bíblia, que quando nós abrimos a Bíblia, nós abrimos a boca do Senhor para falar com a gente. Às vezes, é num simples louvor que você ouve Ele há muito tempo. Ele usa uma frase daquele louvor para te falar, para te curar, para te salvar de situações que o inimigo te colocou, para te mostrar o quão precioso e amado, importante você é, mas passa despercebido. Porque eu estou pensando em outras coisas, eu estou ouvindo outras coisas, eu estou vendo outras coisas, eu estou me ocupando com outras coisas. Coisas importantes sim, mas muitas vezes desnecessária para aquele momento. Muitas vezes você não tem tempo de ficar no seu quarto secreto. E ali só você e Deus. Mas como Pai, Ele te entende. Mas quando você está indo para o seu serviço, para a sua escola, quando você está no banho, você está cozinhando, você está limpando, naquele momento Deus está ali com você. E ali você pode desfrutar da presença dEle, conversando, perguntando, o ouvindo. Deus é constante nas nossas vidas. Ele pode te falar em sonhos proféticos, como é bom sonhar. Mas a cada segundo, Ele está se revelando a você. Santo Espírito de Deus, nós te amamos. E nessa manhã nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti. Porque sabemos que o Senhor se importa com a gente. Porque sabemos que o Senhor, a cada segundo, está nas nossas vidas, está à nossa frente, preparando o melhor, porque somos os Seus filhos. E porque o Senhor disse na Sua palavra que o melhor dessa terra nós comeríamos. Por isso, Senhor, nos livra de nós mesmos. Nos ajude, Senhor, a desviar os nossos olhos daquilo que rouba o nosso tempo, daquilo que mina as nossas forças, tira as nossas energias, daquilo que nos embaraça, daquilo que nos faz tropeçar. Nos ajude, Senhor, a manter os nossos olhos em Ti, somente em Ti. Porque quando as situações começam a nos sufocar, muitas vezes não conseguimos nem respirar. Se olhamos para baixo, Senhor, somos vencidos. Mas se olhamos para o alto e mantemos os nossos olhos em Ti, a nossa esperança em Ti, Senhor, nós não seremos consumidos pelas distrações, porque em Ti há força, em Ti há poder, em Ti há sabedoria. E é isso que nós necessitamos nesta manhã, Senhor.
Que este final de ano, Senhor, seja realmente um final de ano onde o nosso foco esteja somente em Ti, somente nas Tuas promessas, somente nas Tuas palavras. Que todo sinal, Senhor, que não seja Teu, saia das nossas vidas em nome de Jesus. Que toda artimanha do inimigo que venha fazer com que nós venhamos a nos distrair, seja agora paralisada em nome de Jesus. Todo espírito familiar que se manifesta, que quer se manifestar na igreja, através da igreja, seja paralisado agora em nome de Jesus. Que somente o poder do Espírito Santo nos toque, e que o Senhor nos dê nesta manhã um livramento. Livra-nos, Senhor, não só de todo o mal, mas livra-nos de nós, para que o poder do Espírito Santo nos tome, nos toque e nos faça andar em novidade de vida, e nos faça andar na Tua direção, e nos faça viver, Senhor, o cumprimento das Tuas promessas. Santo Espírito de Deus, que o deserto não nos distraia, que Canaã, as promessas realizadas do Senhor também não nos distraia, mas que em tudo que vivemos no dia de hoje, possamos olhar para o alto e entregar cada momento a Ti, e honrá-lo, e agradecê-lo, e exaltá-lo, porque no amor e na dor, o Senhor está conosco. Senhor, toma a vida dos meus irmãos, toma a casa dos meus irmãos, para que em tudo eles possam viver em novidade de vida, e em cada oportunidade louvar-Te, exaltar-Te e honrar-Te nas suas situações diárias, sabendo que Deus está à sua frente, que eles não estão só. Fortalece as nossas mãos para a batalha, Senhor, porque sabemos que o general, Tu és o general invicto, já venceu cada uma das nossas batalhas. Dá-nos da Tua paz, dá-nos do Seu discernimento nesta semana, Senhor, para que possamos enxergá-lo em tudo, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Que você mantenha os seus olhos e o seu coração no Senhor, no altar do Senhor, e não se distraia, porque grandes coisas o Senhor tem feito para você e em você. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você precisar de oração, os oficiais estarão aqui na frente.